está no ar mais um programa Frio na Espinha, diretamente dos estúdios da TV Marília, Canal 4, agora sob nova direção. Paulo César Pérez é o nosso diretor aqui, que vai mandar começar, terminar, fazer os cortes necessários. E hoje, para variar, temos um convidado importantíssimo, muito querido, uma pessoa muito especial. Não é, professora Raquel? Muito. Boa noite. É uma honra estar de volta com vocês, porque o Henrique havia suspendido o nosso programa temporariamente, mas estamos de volta e aqui hoje com o professor Fábio Murakami, que vem compor mais uma das estrelas da Unimar. Não é, professor? Professor Fábio Murakami, coordenador dos cursos de TI da Unimar EAD, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a recepção, fui agraciado com o convite de participar do programa. Não sei o que me espera aqui, mas com certeza vindo do Henrique, do professor Henrique e da professora Raquel, vai ser tudo de bom. Um frio na espinha. Um frio na espinha, com certeza. Frio na espinha. Muito bem, professor Fábio Murakami. Eu gostaria, que você contasse para os nossos milhares de telespectadores da sua trajetória profissional, do seu caminho para você chegar aqui na Unimar, assumir esse cargo tão importante. Sim. Bom, eu comecei trabalhando em agência de propaganda, num momento, numa época em que computadores não eram as vedetes de uma agência. Então, sabe quando você tinha aquela mesa de luz, o pessoal utilizava caneta nanquim, enfim, todos aqueles equipamentos, analógicos, para você fazer uma figura, você utilizava um aerógrafo, enfim. Passei por toda aquela revolução tecnológica que os computadores fizeram, meados de final de 80, década de 90, e a gente perdeu muitas pessoas ali, no decorrer desse processo, porque algumas não se adaptaram à tecnologia, porém eu sempre vi com muita curiosidade, um eletrodoméstico até então na época, que ficava no canto lá da agência e estava lá com o Windows, na época Windows 3.11, Eu olhava assim e falava assim, deixa eu mexer um pouco naquele negócio ali. E era uma diversão para mim. Trabalhei em todos os estágios de uma agência de propaganda que vocês podem esperar, imaginar, Desde auxiliar de arte final, literalmente limpando o equipamento que o pessoal usava, até como diretor de arte e gerente de uma agência também. Bacana. Então, assim, foi uma longa trajetória. E apaixonado pela área de design. Porém, em algum momento da minha vida, tive a oportunidade de viajar para fora do país. Morei 10 anos fora do Brasil, residindo no Japão, trabalhando em empresas de tecnologia lá. Meu pai é da área de controle de qualidade e eu, em algum momento, me vi trabalhando em grandes empresas de tecnologia, Sharp, Canon, na área de controle de qualidade. Voltei para o Brasil e falei, nossa, talvez, não sei se eu quero ficar na área de publicidade, E resolvi fazer o curso de análise de sistemas na FATEC São Paulo. Já faz um tempo, 2010, mais ou menos. Uma época, então, que as pessoas falavam, o que você vai fazer aqui no nosso curso de análise e desenvolvimento de sistemas? E eu ficava numa dúvida, porque eu não sabia se eu queria codar e programar, ou se eu queria trabalhar com gráficos. E eu até era um motivo de chacota para os meus amigos, porque eu falei assim, não, Fábio, mas você vai fazer o que? Eu falei, ainda não sei. E eu me encontrei em algum momento desenvolvendo jogos, numa época que ninguém falava muito de jogos. É lógico que os jogos eles apareceram meados dos anos 70, mas você pensar em trabalhar com desenvolvimento aqui no Brasil, em 2000 e alguma coisa, era um pouco diferente, E o meu TCC, quando eu concluí, foi um jogo, Passei alguns perrengues para entender, porque muito material importado, muita coisa diferente, e a partir daí não parei de estudar, Fiz um MBA na Exalc, na USP, em gestão de projetos. Tive a oportunidade de ser orientando do professor Antônio César Amadu Maximiano, que é um expoente aqui na área de gestão de projetos e administração.
Ele foi meu orientador lá na Exalc, né? Então, assim, foi uma surpresa quando eu fiquei sabendo que ele ia ser o orientador. Eu confesso que eu fiquei até meio intimidado, porque a gente, se você tem contato com administração de empresas ou gestão de projetos, em algum momento, Ouviu com falar. certeza você já leu algum livro dele, né? E foi um momento muito especial da minha vida e foi engraçado também porque quando eu estava para finalizar o MBA, eu fui dar uma palestra e havia uma pessoa observando atentamente o que eu estava falando, né? Eu estava falando sobre dispositivos controladores de jogos. E em algum momento ele me chamou no final da palestra para conversar e a gente ficou mais ou menos 1h30 conversando. Até passei do horário, minha esposa, eu cheguei meio tarde em casa, minha esposa falou, o que você está fazendo? Você apanhou, né? Quase apanhei. E ele falou para mim, ele falou assim, olha, Fábio, pelo que você fala, né, pelo que você mostrou, você já pensou em fazer um mestrado? Aí eu falei assim, eu estou fazendo uma especialização, né, mas nunca pensei em fazer um mestrado. E ele falou, olha, faça, porque você tem algumas ideias que são fora da caixa. É algo diferente, né, e com certeza você vai gostar, pelo seu perfil, a gente percebe no seu perfil isso, né. E eu fiquei assim, pensando a respeito, mas eu não pensei muito, né. Ele foi aluno da Unesp, aqui de Marília, né, em Ciência da Informação, e ele me ensinou o começo do caminho das pedras para você pleitear ali uma vaga para o mestrado, né, e eu fui agraciado, né. Meu projeto ele foi aprovado, foi um projeto que visava a aplicação de tecnologias em ambientes museológicos, né? Então a gente ia fazer um estudo dessa aplicação e do comportamento das pessoas ao utilizar esses dispositivos, né? Porque os museus em algum momento eles resolveram se modernizar, né? E por conta da própria pandemia também, né? Que trouxe algum aspecto ali de interatividade, já que não era possível você visitar os museus, né, ter esse contato, e eu desenvolvi ali a minha dissertação. A gente pega gosto pela coisa e não quer parar, né? Até minha esposa em algum momento falou assim, mas você vai fazer doutorado? Porque consome muito tempo, quando você tem família, quando você tem trabalho e tenta conciliar tudo. E eu falei assim, não sei. Mas eu não sei, na realidade, eu já estava escrevendo um projeto para pleitear uma vaga para o doutorado. Hoje me encontro, né, cursando doutorado em Ciência da Informação pela Unesp, com um projeto, né, uma tese muito legal, com algo que eu gosto de trabalhar, com realidade virtual, né? E tenho como meu orientador, foi meu orientador do mestrado e continua sendo agora do doutorado, né? Professor Edilberto Ferneda, né? E eu agradeço muito porque se as pessoas têm problema com o orientador, com certeza eu não tenho problema com o meu, porque ele é uma pessoa assim, casou, né? O jeito dele. Eu sou bem proativo e ele tem o timing dele, então está sendo uma experiência muito prazerosa fazer o doutorado. Né? E eu até falo até um pouco mais tranquila do que o mestrado, né? Por conta do tempo. O mestrado é uma loucura, né? Você às vezes tem toda aquela dinâmica, aquela velocidade, quando você vê já está na época de você qualificar e não sobra muito tempo para você curtir esse momento. E está sendo a experiência que eu estou querendo concluir agora esse ano, né? Pelo menos qualificar. Sim. E quem sabe prosseguir, né? Depois, né? A gente não pode parar de estudar, esse é o segredo. Muito bem, professor. Gostei da sua trajetória. Aí você chegou na Unimar. Cheguei certo? na Unimar. Professora Raquel, qual que é a próxima pergunta? Muito bem. E você agora, na Unimar, conta para os nossos telespectadores o que é que você está fazendo. Qual foi o desafio que você ganhou ingressando na Unimar? Olha, meu contato com a Unimar, eu iniciei aqui produzindo aulas, né, para o EAD e sempre me senti muito em casa aqui, né? O ambiente aqui é muito acolhedor, né? E confesso que até antes de entrar aqui a gente dava uma paqueradinha, olhava, né? E na realidade aqui eu estou exercendo a função da coordenação, né? Procurando aí olhar, ter aquela visão macro para todo o processo e também uma visão não tão distante quando se trata dos alunos, né? Dos professores, do conteúdo que está sendo ministrado ali, né?
do gerenciamento de todo esse processo que acontece, que às vezes o aluno ele tem ciência ao cursar as disciplinas, mas não fica muito claro o processo de construção, né? O que é discutido, como as coisas são formadas, como acontece a escolha daquela matriz, enfim, toda aquela coisa que acontece por detrás das cortinas para a gente entregar o melhor produto possível para o aluno, né? E para mim está sendo uma experiência, eu já fui gerente, mas eu confesso que trazendo isso para um ambiente acadêmico, os desafios são maiores, porque trabalhar com educação é uma coisa de muita responsabilidade. Sim. Talvez a gente sabe que a maioria das profissões elas trazem algum nível de desafio e de mudança na vida das pessoas, mas eu vou falar que a educação está no top 10 ali, quando realmente você vê uma pessoa modificada por conta do saber, do aprender, da experiência, é algo que eu não falo só como professor, eu falo como membro de uma equipe que trabalha duro para entregar o melhor, né? É algo que é emocionante, é satisfatório e eu vou falar até para as pessoas que pensam em entrar para essa área da docência, é meio viciante, porque dá um quentinho. Né? Diz uma coisa, isso daí é legal. Pela sua trajetória profissional, a gente percebe que você tem muita competência, tem um histórico aí fantástico. E o que essa tua expertise vai agregar para o curso e que tipo de profissional você espera entregar para o mercado de trabalho? Olha, hoje em dia o profissional técnico ele é fundamental porque a gente está sendo impactado diretamente por uma série de tecnologias. A gente tem a IA aí que a Unimar tá e continua sendo a pioneira, né, com relação à aplicação à construção de cursos voltados para essa área, né? Mas também eu pretendo trazer algum viés de soft skills, que eu acho que é importante. Muito. Porque o profissional que guarda para si o conhecimento, ele tem que avaliar qual que é a utilidade dele para a sociedade, né? As construções das ideias, os planos, né? A organização dos projetos, eles não acontecem de forma solitária. Você não pode entender que a sua expertise vai ser o único pilar que existe para a construção, para a apresentação do produto. E o relacionamento, o você saber se comunicar, né? Eu brinco até com meus alunos que eu dava aula, olha, você está vindo aqui na frente fazendo uma apresentação, mas poderia ser outra coisa. Poderia, de repente, igual hoje, né? Ser você aqui na televisão falando para todo mundo. E eu acho que você ter essa propriedade, além das competências técnicas, é algo que é importante porque se você não tiver isso, você não consegue conectar as pessoas. E se você não consegue conectar as pessoas, você não tem boas equipes de projeto. Exatamente. É isso que acontece. Os grandes gestores da área de RHs, né, da área de psicologia organizacional, eles apontam que nós somos contratados pelas nossas competências técnicas, por Sim. aquilo que nós conseguimos demonstrar de formação, né, o que o currículo mostra da gente. E na maioria das vezes, demitidos pelas nossas incompetências emocionais, de relacionamento, as soft skills. Como é que você pretende, então, né, você já defendeu isso, como é que você pretende desenvolver isso dentro dos cursos da área de tecnologia, que, né, majoritariamente, tem um trabalho mais individualizado? São os nerds, né? Isso. Existe um perfil mais intimista do aluno de tecnologia. Sim. E talvez isso seja exacerbado pelo EAD. Pelo fato de que você tem que, às vezes você está na sua casa, você faz tudo sozinho, você tem que ser uma pessoa regrada, né? E eu entendo que você pode desenvolver um caráter um pouco mais aberto de conversação, de comunicação, quando você desenvolve soluções para as pessoas. Se você pensar num tipo de produto que simplesmente resolve alguma coisa ou apresenta alguma coisa, talvez não seja o suficiente para você desenvolver alguma soft skill. Porém, quando você pensa num produto que se comunica com algum público e resolve alguma demanda daquele público, eu acho que obrigatoriamente você vai ter que conversar com esse público também. Sim. Porque senão você não consegue encontrar o que seria adequado para atender às necessidades. Ou mesmo criar algum tipo de necessidade, quando a gente fala em inovação, né? Então, tendo esse olhar peculiar para um projeto
que converse diretamente com o público, no sentido de resolver e entregar algum tipo de solução, é uma forma, sim, de mesmo no EAD você desenvolver soft skills. Muito bom, professor. Acho também, concordo com Tá. isso. Os projetos vão ser a tônica, então, Exato. da maioria dos Exatamente. cursos de tecnologia. Eles vão visar isso Para daí. encerrar aqui o nosso primeiro bloco, vou fazer uma pergunta bem fácil. Bem fácil. Você chegou na Unimar e eu queria saber qual foi o impacto que você teve, assim, puxa, estou na Unimar. O que a infraestrutura, as pessoas te causaram de impacto? O que você viu de diferente na Unimar? Olha, eu fui muito bem recepcionado aqui. Eu tenho alguma coisa aqui na Unimar que você olha o tamanho dessa instituição, às vezes você vê, né, uma tomada de um drone, você anda por aqui de carro, às vezes eu falo para o Henrique, né, olha, onde que tem que virar aqui porque eu não sei, onde que entra, né? Tenho medo de entrar na contramão, eu sou meio rigoroso com relação a essas coisas, né? Mas, conversando com as pessoas, eu entendo que existe algo de familiar aqui, né? Porque poderia ser algo mais dinâmico, né? Mais profissional, porque eu trabalhei em empresas grandes. Mais frio, né? Mais frio, né? Eu trabalhei em empresas, você vai pegar a Canon, a matriz da Canon é gigante, a Sharp, até a Kodak, a extinta Kodak, eu trabalhei na Kodak também, né? Não diga isso, professor, vai entregar as nossas idades. É, mas os meus lindos cabelos brancos, eles já entregam um pouco a minha idade também, né? Mas eu gostei disso, porque para quem talvez não esteja acostumado a trabalhar numa empresa do porte que é a Unimar, esse acolhimento ele é importante, né? Esse onboarding, eu acho que ele é importante também, né? Então a gente se sente muito à vontade e talvez dos itens que vão compor um bom trabalho é você estar à vontade no local onde você trabalha. Importantíssimo, professor. Né? Qualidade Então, de vida. a qualidade local de vida. trabalho. Muito bem. Pessoal, o primeiro bloco da entrevista com o professor Fábio Murakami, né? Nós conhecemos esse profissional exemplar, conhecemos um pouquinho da trajetória dele e vamos agora, né, para o nosso segundo bloco, que é daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Qual é o seu sonho? O sonho é a pista do caminho que devemos trilhar. Pense grande. Seja do tamanho do seu sonho. Escolha o que faz você agir. Unimar.br. Em 2019, a Universidade Marília aceitou o novo desafio de levar a sua qualidade de ensino para todo o Brasil. Com a mesma essência do ensino presencial, a modalidade à distância da Unimar prioriza a excelência educacional. Atualmente, são mais de 40 cursos de graduação à distância e dezenas de cursos de pós-graduação. E com a plataforma de ensino da Unimar EAD, a tecnologia se torna uma aliada poderosa, já que o acesso à nossa educação de qualidade pode ser realizada quando e onde quiser. Câmera, foi som. Ação. Henry, você alcançou uma carreira de sucesso. Quais foram seus passos para consolidá-la? Olha, quando eu olho para trás, eu vejo que eu conquistei muitas vitórias, sabe? Sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender. Mas mesmo assim, há um momento em que é preciso dar um passo à frente. E eu entendi que para me manter no mercado, era preciso me destacar. Fazer diferente e fazer cada vez melhor. Estar próximo de pessoas e instituições de referência, que me impulsionassem a construir a minha melhor versão e a ser como aqueles que eu admiro. O mercado está em busca de quem se mantém preparado. E você? Está disposto a dar esse próximo passo? Pós-graduação Unimar. Inscreva-se em unimar.br/pós.
Muito bem, estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa Frio na Espinha, transmitido diretamente da TV Marília, Canal 4. Professor Fábio Murakami, você sabe que aqui, antes de nós convidarmos, né, alguém, a gente faz uma pesquisa prévia, a gente puxa a capivara. Meu Deus, e vamos lá. ligamos para todos os seus amigos, deu 3, Uau. né? Porque Todos os amigos, todos, 3 amigos que o senhor tem, e todos falaram que o senhor é um tremendo de um mão de vaca, não paga churrasco para ninguém. Nossa, Confere? sério? Isso é verdade? Olha, churrasco talvez eu não pague, mas com certeza um café da manhã é sempre bem-vindo. Um cafezinho, Henrique, de um churrasco, você conseguiu um cafezinho. Ó, sujeito. Mas, professor, nós ficamos sabendo que você é faixa preta em alguma coisa. Conta aí. Na realidade, eu tenho uma descendência, né, japonesa. Meu avô é nascido em Kumamoto, na região do Japão de Kumamoto. E a minha avó é nascida em Okinawa. Já não estão mais vivos, né, mas a cultura japonesa é muito forte. E eu trago isso comigo e também pelo fato de ter morado lá, né, 10 anos. Então, sim, né, eu treinava até então, antes da pandemia, regularmente karatê. É um estilo de karatê de contato, então é forte, né, é um karatê que, assim, as pessoas olham, tem nocaute, é bem, né, que é chamado Karate Kyokushin, né? E pratico saque de espada, né? Katana. Nossa! Que inclusive é uma coisa que eu estou passando para o meu filho, né? Vai ficar como um legado para ele ser um professor também de Iaido. Iaido. Que é a arte do saque da espada, né? Tive a oportunidade de treinar Kendo, que é um combate com espadas de bambu, né? Mas o Iaido, por ser algo que tem uma tradição, né? Ele não se modificou muito durante todo esse período, porque era uma apresentação feita para os imperadores, feitas por samurais, né? E eu pratico essa arte marcial de forma regular, inclusive filiado à Confederação Brasileira. O ano passado, tanto eu quanto meu filho tivemos a oportunidade de participar do Campeonato Paulista, e ele foi agraciado com a medalha de bronze na categoria dele, Que bacana. que não é por idade, tá, gente? Ele não por competiu idade. com crianças de 12 anos, ele competiu com adultos. E eu fui agraciado com a medalha de bronze na minha categoria, então eu acho que tem aí, demonstra alguma coisa aí. Puxa, a por conta família do DNA, já né? está bem no caminho. Então você me explica um pouco mais aí a característica da barba, do cabelo. Ele está de rabinho, gente. Vocês não estão vendo, mas abaixa a cabeça aí. Ó, ele está de rabinho. O pessoal acha que é moda, mas na realidade é um... Não é moda, No né? Japão é o Howlin. É uma Quando amarra o cabelo, Como é Howlin. chama, professor? Eu não tenho um nome específico para corte, né? A parte de cabelo do kami, né, que fala, cabelo não é minha especialidade, mas as pessoas acham que eu estou na moda porque eu estou usando coque samurai, né? Então, mas na realidade é uma consequência de uma filosofia, de uma cultura. Então, mas isso tem a ver com um pouco dessa questão do karatê, do iaido, isso. Eu entendo que você, nos dias de hoje, pensando em saúde mental, porque é algo que está muito em voga, e até vou trazer um outro assunto que eu acho que é importante para a gente difundir aqui e conversar, é importante você ter momentos para você. Sim, né? muito. Eu me encontro muito e me ligo com a minha cultura, com os meus ancestrais, através de prática de arte marcial, né? Que também me traz alguns benefícios. As pessoas falam que eu sou regrado, falam que eu sou focado, né? E talvez tenha algum nível de resiliência para, não falo para coisas de corpo, né? Sim. Porque isso você treina nas artes marciais, mas a resiliência mental, Que é muito importante. ela vem e ela advém de você, por exemplo, estar num dia não muito bom para você treinar e você ir lá e treinar porque tem que fazer. Sim. Né? Então, é um tipo de filosofia que eu trago para mim. E principalmente para quem tem contato assim, comigo, treina comigo, meu filho principalmente, eu deixo muito claro isso para ele, né? Que ali ele não está treinando algo violento ou algo relacionado com luta. Ele está treinando algo de superação para ele mesmo, né?
Então a arte marcial ela tem essa filosofia, né? E eu incorporo isso. Você vai precisar, porque para conviver ao lado do Henrique continuamente, a sua sala é próxima da dele? Longe. Você já foi agraciado. A professora Raquel já fez 4 perguntas ininterruptas, né? Então Sim, ela vai ficar 4 perguntas tem, sem Vou perguntar. mais- Implacável. Vou para a implacável. próxima. E torça, professora, para eu não te excluir do programa. De novo? Professor Fábio, como lidar, né? Vamos falar de um assunto aí bem atual. Como professor, como coordenador, você presencia diariamente o trabalho feito por IA, Certo. certo? Assim, como que você vê isso? Hoje existe uma corrente, né, que é contra a IA, uma outra corrente que acha que a IA vai dominar o mundo. Qual Sim. que é a sua opinião sobre a IA, inteligência artificial? Eu entendo que a tecnologia, hoje ela se encontra difundida e pulverizada em qualquer tipo de profissão. Não adianta você falar assim, olha, só aquele cara da computação trabalha com aquilo ali, né? A gente tem agora a inteligência artificial, que ela foi popularizada por um chat, porque eles tiveram uma sacada assim tremenda, né? Poderiam ter trazido qualquer outro tipo de software para você trabalhar, mas pensaram da seguinte forma: por que a gente não vai transformar isso numa conversa? Porque afinal de contas, todas as pessoas têm algum nível de habilidade para conversar e se comunicar. Então, com isso veio a popularização, e eu entendo que é algo que a gente tem que estudar. Tá? Eu acho que eu não vou repelir, eu não sou avesso à inteligência artificial, porque da mesma forma que nós temos e convivemos muito tempo com os buscadores de web, né? Que por incrível que pareça, muitas pessoas ainda não sabem utilizar um buscador de web, elas utilizam o buscador como um oráculo, sabe? Às vezes você tem alguma coisa ali que você vai trabalhar com conectivo, trabalhar com alguma coisa assim na busca e as pessoas não sabem fazê-lo. Só vai perguntar, olha, vai chover hoje? E vai aparecer ali alguns links. As pessoas vão ter que aprender também a trabalhar com inteligência artificial, porque talvez a gente vai migrar de um estágio no qual nós estamos mais ativos, falando no sentido de executar ações para obter resultados, para um estágio no qual você vai ter que pensar mais na construção de um prompt no chat para você extrair a melhor resposta. É como se na época do Google você talvez fizesse a melhor busca possível através de um sistema, né, de uma frase, de um conectivo de palavras que você vai filtrar exatamente aquilo que você quer. Então, as pessoas têm que parar de ficar pensando que a IA vai substituir os empregos, porque na realidade quem é substituído é somente aquelas pessoas que não querem e não se interessam em avançar. Eu falei que eu tive, no bloco anterior, que eu tive esse contato com o computador no momento de agência de propaganda que nós tínhamos pranchetas. E foi uma pena eu ver profissionais excelentes, um cara que pegava um aerógrafo, desenhava uma arara, com todos os efeitos e sombreamentos e luzes, de repente olhar e falar assim, olha, eu estou indo embora daqui porque eu só sei fazer com aerógrafo, eu não vou usar o computador, né? E agora, para a IA, o que está acontecendo? Você vai ter a tecnologia mais difundida, ela vai e está permeando todos os setores que você pode imaginar, né, da nossa sociedade, e a gente vai ter que conviver com isso. E é importante. Cada vez mais, né? Eu acho que você sempre, como dizem, né, manter o copo vazio, ele é importante para você avançar, porque às vezes as pessoas me perguntam por que eu estudo. Porque eu poderia falar, nossa, fiz o meu mestrado e está tudo bem, não quero fazer mais nada, né? Mas eu costumo falar para os meus alunos e para as pessoas que eu converso que eu só estudo hoje para entender o tanto que eu não sei. Porque você, obtendo conhecimento, você olha para trás e olha e fala, nossa, aquele Fábio lá às vezes falava algumas coisas que não tinham muito a ver, né? E conforme você vai estudando, você vai percebendo que existe uma paisagem enorme de coisas que talvez você não venha a ter contato, mas você não pode deixar de caminhar por essa paisagem, né? Porque afinal de contas tem muita coisa a ser contemplada lá na frente, você tem que ter essa visão, tem que ter esse espírito e entender que para cada passo que você dá, você se modifica também. Isso é importante. E como que a gente vai trabalhar isso com os nossos alunos?
Porque a gente tem lido muitos artigos, muitos estudos que dizem que a nossa geração, a nossa aqui um pouco mais velha, Baby boomers. que tem um repertório maior, mesmo de palavras, né? Sim. De vocabulário, que a gente consegue transitar um pouco melhor com a IA. E que os novos jovens, eles têm uma limitação até pela navegação constante na internet. Como é que nós vamos lidar com isso agora para que esses alunos tenham o mesmo nível de vocabulário, mesmo nível de compreensão, de preocupação em não absorver tudo que é posto na mesa para eles? Possivelmente nós aqui, sem entregar nenhuma idade, com todo o devido respeito, né, nós transitamos por um lado analógico, incorporamos alguma coisa digital, então nós não somos nativos digitais, nós somos imigrantes, né, digitais. Então, assim, é importante saber sobre isso. Porém, o que o jovem hoje, eu falo jovem porque é a geração que vai ficar, a gente vai deixar esse legado de conhecimento, ele tem a sua forma de pensar e isso deve ser respeitado, né? Eu acho que a gente tem que ter um cuidado para olhar, julgar e entender algumas coisas que acontecem hoje em dia, né? Por conta dos processos tecnológicos, né? Mas ele também tem que entender, o jovem, que ele vai ter que se esmerar de um jeito talvez diferente do nosso. Se antigamente nós pegávamos um livro de 400 páginas e líamos, nós éramos obrigados a ler, porque tinha algum conteúdo ali que estava ali no meio, a gente não sabia exatamente onde estava, exatamente. E a gente tinha que ler tudo aquilo ali para entender onde estava o conteúdo e qual era a conexão dele naquele contexto. A gente vai utilizar das mídias disponíveis hoje, que o jovem hoje ele faz a utilização muito de vídeo, ele quer aplicar jogo, ele quer ter um entendimento da conexão da rede social para a construção de um conhecimento ali coletivo. A gente vai ter que utilizar esses formatos, esses novos formatos de mídia, de informação, de distribuição de informação, para permear o conhecimento e pulverizar esse conhecimento, mostrando para o jovem que talvez seja um conhecimento que não seja tão completo quanto o nosso, mas que sim é uma porta para você adquirir mais conhecimento, que vai ser necessário para você utilizar mais tecnologia. Então, é um processo cíclico que a gente tem que construir, respeitando essa nova forma de você lidar e pensar e interagir com a tecnologia para trazer para algo que é antigo, né? Para trazer para algo que realmente vale a pena no sentido de falar, olha, tá vendo isso daqui? É só uma vitrine que eu estou te mostrando, mas você pode ter contato com tudo isso daqui. Tem uma pergunta aqui, ó, professor Paulo Pardo. Ele está assistindo o programa. Graças a Deus o Paulo está aí. A pergunta do professor Paulo é bem simples. Uhum. Os milhares de futuros alunos que estão nos assistindo, sim. Qual mensagem você mandaria para eles de modo que você os convencesse a fazer os cursos de TI na Unimar? Quais os diferenciais da Unimar? Olha, com certeza a gente tem uma preocupação enorme em entregar o melhor conteúdo possível para o aluno, tá? Isso é uma tônica constante. O professor está aqui do meu lado, a gente praticamente é um mantra que a gente tem no decorrer aí de todo o ano. Eu sou recente aqui, mas eu percebo essa dinâmica, né, de se conversar, de se reunir, de se discutir, de validar as coisas que estão chegando. E pensando nos cursos, em especial de tecnologia, eu acho que você tendo essa tônica constante é algo que é fundamental para você construir um produto sólido, um produto que realmente vai entregar algo que faça sentido para você. Tá? Por quê? A gente sabe que o EAD não é uma exclusividade. O EAD está aí, ele é um recurso, ele é uma tecnologia à disposição de quem queira estudar. Porém, é importante sempre a gente tomar cuidado com o conteúdo que está sendo evocado, o conteúdo que está sendo mostrado, o conteúdo que está sendo apresentado para o aluno. E com certeza aqui, observando a movimentação de toda a equipe, não só do corpo docente, mas dos tutores,
da chefia, né? Principalmente da chefia, né? Que tem toda essa preocupação, eu acho que é um diferencial, né? A gente poderia simplesmente se preocupar em construir uma sistemática de entrega de informação, não ter menor responsabilidade para com essa educação, porque a gente até então está conversando sobre soft skills dentro de EAD, né? Então, assim, será que existe realmente uma preocupação por parte das outras instituições em trabalhar soft skills dessa forma, né? Ou só trazer definições de soft skills aqui? Então, quando a gente tenta pensar num produto, num projeto que vem integrar outras competências para o profissional, é o tipo de profissional que vai fazer diferença lá fora. E eu entendo que se você tem um plano, porque é importante que assim você o tenha, tá? Você simplesmente pensar em estudar por estudar, talvez não vai ter o mesmo impacto do que um estudo que seja planejado, pensado. Porque, como dizem, né, qualquer lugar está bom se você não sabe para onde você quer ir, né? Então, a gente procura estabelecer esses locais para onde você quer ir, oferecendo várias temáticas, vários tipos de curso para o aluno, né? E sempre integrando esse material aí que é discutido e tem qualidade, né? Ele está atualizado. Então, isso é um diferencial, ao meu ver. Professora Raquel. Eu fiquei curiosa, será que também ele é um bom um chefe de cozinha japonesa? Você sabe que a gente sai de um lado e vai para o outro. A informação que eu tenho de todos os amigos dele, os três, né? Os três amigos. É que ele é mão de vaca. E faz um bom sushi? Nada? Nem sushi, professor? Olha, eu já me arrisquei muito em cozinha e o fato de ter morado sozinho no Japão, realmente é aquela coisa, você olha para os lados, não tem ninguém para fazer para você, você tem que botar a mão na massa. Eu tenho mais duas irmãs, né? E em casa a gente tem alguns níveis ali de habilidade para com a cozinha. Nunca estive muito próximo porque estudo, a minha mãe é aquela irmã da família que todo mundo vai em casa para comer. Porque ela é aquela que cozinha bem, todo mundo fala, você podia fazer naquele final de semana. E ela faz. Agora não, né, porque ela tá parando de cozinhar, mas assim, até então sim. E as minhas irmãs herdaram isso, a minha irmã caçula realmente tem uma mão muito boa para fazer isso, né. E eu em algum momento me encontrei, antes de viajar, sendo treinado pela minha mãe. E ela realmente deu um parecer, eu acho que um parecer de mãe é importante, principalmente se ela é boa cozinheira, né? E ela falou que eu tenho uma mão muito boa para cozinhar. É que eu não tenho muito tempo disponível para praticá-lo. Pratiquei muito tempo enquanto morando no Japão, né? Mas agora um pouco mais acomodado, vamos dizer assim, por conta das atividades. Mas não me respondeu se faz sushi. Não faço sushi. Como pode? Mas faz alguma coisa? Você faz alguma coisa? O que você faz? Eu faço o básico, eu não passo fome. Ele faz arroz e feijão? Arroz, feijão, faço uma salada, faço uma carne. Arroz e feijão nós não estamos Churrasco. querendo. Eu gosto de carne, mas como bom oriental, eu adoro peixe. Adoro comer então peixe. faz um sashimi. O sashimi dá para arriscar, sim. Bom, você sabe que certeza. aqui na Unimar nós temos um lago. Se você souber pescar, sai peixe lá de 35 quilos. Eu já ouvi 35 falar quilos. que tem pessoas que pescam peixes de 35 quilos aqui. Quem disse Não isso? gostaria de dizer quem que é, né? entendi. Só arrumar aqui a gola da minha camisa. Tá, entendi. Mas as Professor, pessoas costumam pescar. nós estamos aí na época da inteligência artificial. Sim. O que você enxerga, né, de tendências para essa área que vive em constante transformação? Olha, eu acho que talvez a principal tendência é que a IA ela vai popularizar a programação, né? Aí você fala, corram para as montanhas, o programador... Não quer dizer, não tem a ver, não está relacionado com isso. Mas está relacionado a trazer um público que talvez seja avesso à programação, a possibilidade de repente, num futuro não muito distante, a construir seus sistemas. Né? Aí você fala, mas como que fica o papel do programador? O programador ele vai funcionar como um debugger, ele vai olhar tudo isso, ele vai refinar esse produto, mas talvez em algum momento a gente pode pegar uma situação no qual, por exemplo, um contador que não tem menor, assim, vamos dizer assim, afinidade, né, com programação, está conversando com o IA para montar um sistema, vamos dizer assim, analógico.
mas que para digitalizar isso, talvez precisaria de outras etapas que nós temos, até então nós temos ainda, né? Ah, mas aí você também está jogando, fazendo um advogado do diabo, né? Não necessariamente. Eu acho que o profissional de tecnologia, ele vai abraçar essas mudanças ocorrerão e ele vai ter um lugar muito ativo dentro desse processo, no sentido de olhar o produto e poder refinar esse produto. Né? Muito bem, professor. Então, acho que essa é a ideia. Professora Raquel, o tempo passou muito rápido. Muito rápido. A temática aqui é bastante Muito atrativa, Tem interessante. bastante coisa. Porém, o Chegamos. nosso diretor novo Nossa, pior que já outro. puxou a orelha. Tá? Então, professor Fábio Murakami, nosso novo coordenador, nosso querido colega de trabalho, seja muito bem-vindo. Eu que tá? No agradeço. time Unimar. 1 minuto para as suas considerações finais. Olha, só venho agradecer essa recepção maravilhosa. Está sendo para mim uma grande realização estar aqui com vocês, estar aqui na Unimar, estar aqui trabalhando, estar aqui contribuindo. E a gente segue fazendo um trabalho em conjunto, às vezes um pouco caótico, né, professor? Porque mudanças acontecem, a gente está preparado. Fortes emoções, e a gente está preparado para isso, a gente vai lidar com isso. Mas realmente para mim está sendo uma realização profissional estar aqui. E eu vou dizer também um sonho realizado, né? Porque eu acho que todo mundo tem algum lugar que quer chegar e quer fazer alguma coisa, e eu estou me sentindo muito realizado aqui. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo, professor. Eu que Com essas boas-vindas, né, professora Raquel, nós encerramos mais um programa Frio na Espinha. Um grande abraço a todos e até a próxima!